Olá, seja bem-vindo para a nossa devocional semanal. Espero que Deus esteja falando ao seu coração através desses nossos encontros. Todos nós, cedo ou tarde, enfrentamos algum tipo de estresse em nossos relacionamentos, trabalho ou mesmo em nossa vida pessoal. Em alguns casos, o estresse pode ser uma experiência de curta duração, como o estresse gerado por um congestionamento no trânsito, no qual você fica atrasado por uma importante entrevista de emprego, um compromisso, ou uma discussão em casa, ou ainda você pode sentir esse estresse diante de situações do dia a dia que faz com que a gente saia um pouco do nosso controle. Mas em outros casos, o estresse pode ser bem mais prolongado, como o que muitas pessoas estão experimentando hoje em dia por conta das consequências do Covid-19, como, por exemplo, o isolamento social, a diminuição da renda financeira, as incertezas em relação ao dia de amanhã e até mesmo o medo da contaminação pelo vírus. Tudo isso tem o potencial de elevar e prolongar o nível de estresse das pessoas. O estresse certamente interfere em nossa vida. Um exemplo disso é o que acontece com atletas profissionais que se preparam para importantes competições. Muitos deles, diante do estresse do momento, não conseguem nem mesmo alcançar suas melhores marcas do ano, no momento que eles mais precisam delas. Tamanho é o estresse de saber que todo o esforço de anos de treinamento, está em jogo nesse momento tão especial. Mas o estresse é também uma reação natural do ser humano diante de casos de perigo e de grandes desafios. E o estresse de curta duração não é necessariamente ruim, pois ele pode se transformar numa força propulsora para nos ajudar a vencer os obstáculos e ultrapassar barreiras. O grande problema do estresse é quando ele se torna crônico e duradouro, pois nesse caso ele pode se transformar em uma doença com potencial de nos debilitar, tanto fisicamente como emocionalmente. Diante de situações de grande estresse, o ser humano geralmente reage de 3 maneiras diferentes. Ou ele luta, ou ele foge, ou ele paralisa. Cada uma dessas reações tem um momento adequado. O problema é quando nós paralisamos exatamente no momento que deveríamos fugir. Ou quando fugimos, quando deveríamos lutar, enfrentar o problema. Ou ainda quando lutamos no momento que deveríamos permanecer quietos. A questão é quando lutar, fugir ou paralisar. A palavra de Deus nos inspira a enfrentar o estresse com sabedoria. Quando Moisés morreu, por exemplo, Josué teve que substituir o grande líder do povo de Deus, um baita de um desafio. Eles estavam a caminho de Canaã e teriam que enfrentar grandes batalhas, ou seja, eles tinham que lutar para conquistar a terra prometida. Então não era momento nem de paralisar, nem de fugir. E diante do estresse desses novos desafios, Josué ouve de Deus o seguinte: meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Atravesse o rio Jordão, você e todo o povo. Entre na terra que estou dando ao povo de Israel. Estou dando cada metro quadrado de que seus pés pisarem, como prometi a Moisés. O desenrolar dessa história bíblica nos ensina como lidar com situações de estresse quando nós precisamos seguir em frente, quando nós precisamos encarar os desafios, ou como dizia um amigo meu, quando nós precisamos pegar o touro pelo chifre. E a primeira atitude que Deus pede para Josué nessa situação é que ele enfrente o estresse com coragem, que ele enfrente o desafio com coragem. Após afirmar a Josué que lhe daria a terra, Deus o encoraja a cumprir sua missão, dizendo assim: seja corajoso, anime-se, você conduzirá esse povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados. Esta coragem e ânimo vem da segurança que Deus nos dá, porque Deus não nos dá uma missão que nós não somos capazes de cumpri-la. Quando Deus nos chama para realizar algo, Ele nos capacita e nos conduz pelo caminho que devemos seguir. Por isso, uma vida de intimidade, de comunhão com Deus é fundamental para discernirmos qual é o caminho que Ele tem para nós. Pois é em meio à comunhão, intimidade com Deus, que nós conseguimos ouvir e discernir a voz do Senhor.
Em segundo lugar, enfrente o estresse com empenho, com determinação. Deus diz assim para Josué: dê o máximo, empenhe a sua alma. Uma vez que temos uma missão a ser cumprida, devemos nos empenhar ao máximo para concluí-la, para cumpri-la. Em nossa missão como pais, maridos, esposas, chefes, funcionários, cidadãos, estudantes, vizinhos, seja lá qual for, devemos fazer o melhor. Aquilo que estiver ao nosso alcance, devemos empenhar a nossa força para fazer bem feito. Por isso, eu gosto muito de um dizer que é muito comum no exército brasileiro, que é assim: missão dada, missão cumprida. Ou seja, quando Deus nos dá uma missão, o nosso papel é cumpri-la com determinação e coragem. Mas existem momentos que nós precisamos parar de lutar e nos aquietar e ouvir a voz de Deus. Por isso, a terceira atitude em momentos de estresse deve ser submeter-se à palavra de Deus. Por isso que Deus diz para Josué assim: não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu. Cada parágrafo. Não se desvie para a direita e nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. A palavra de Deus é uma fonte de sabedoria para agirmos da maneira correta diante da nossa missão. A palavra de Deus é um guia que aponta a direção. Submeter-se à palavra de Deus significa aplicá-la ao nosso dia a dia, em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em cada aspecto da nossa vida. A Bíblia é como o manual do construtor. Se seguirmos suas orientações, poderemos certamente enfrentar as situações de estresse, de dificuldades, de desafio, com coragem e determinação. Que Deus te abençoe diante dos seus desafios desta semana.